Amados, a paz do Senhor. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez na nossa EBP em Foco. Lembrando, senhores, que na lição de número 7 nós falamos acerca da integridade de Daniel. Hoje nós estaremos falando na lição número 8 e hoje eu tenho o prazer de ter grandes homens de Deus aqui comigo nessa gravação. Eu queria desde já mandar um grande abraço para o Ismael Pereira, do www.escoladominical.com, que tem nos amparado e tem nos agraciado com um grande presente de estar partilhando com ele momentos e essa grande lição que Deus tem nos dado. Também mandar um grande alô para José dos Reis, lá de Rondônia, que tem nos visto e tem deixado sempre perguntas. José dos Reis, que Deus te abençoe, meu amado. Janice Santos, de Mauá. Janice, esse trabalho que Deus possa te abençoar. Deus vai continuar falando com você através dessas lições e que Deus possa continuar te usando. Eu queria começar a lição de hoje agradecendo a você que tem nos visto, que tem acessado o EBP em Foco, tanto no YouTube como também na nossa página no Facebook. Agora nós estamos também no www.escoladominical.com. Amado, eu estou aqui hoje com muitas pessoas, amigos, colegas de igreja, e eu tenho a honra de estar aqui hoje com o nosso pastor presidente, pastor Valdivino Eugênio. Eu vou começar apresentando da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita eu tenho o nosso diácono Edvanley, mais conhecido como Lei, da nossa igreja de sede. Eu tenho o presbítero Pedro, também da sede, já conhecido de vocês. Eu tenho aqui o professor Marcelo, que leciona para os adolescentes, e eu tive a honra, tem tempo que eu estou convidando ele para estar conosco, e hoje ele se faz presente. Rafael, o presbítero Rafael, também aqui da sede, e do meu lado direito eu tenho aqui o nosso pastor presidente, pastor Valdivino Eugênio, que há muito tempo tenho falado com ele sobre esse sonho de estar na EBP, a Escola Bíblica de Professores, e ele é quem deu esse impulso para que nós pudéssemos estar aqui. Amado, Deus tem nos honrado, e graças a este homem de Deus que está aqui hoje, ele é o instrumento de Deus em nossas vidas. Se hoje você está assistindo a EBP em Foco, é ideia nossa, mas acima de tudo, é Ele que está por trás da coordenação de tudo que está acontecendo. Eu vou começar as minhas considerações com o pastor Valdivino, que está aqui do meu lado. Pastor Valdivino, fique à vontade, o pessoal quer conhecer um pouco do Senhor e acerca da nossa igreja. Pastor Valdivino. É um prazer saudar a todos, com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, nossos internautas, que Deus abençoe a sua vida. E nós estamos aqui para um assunto muito importante que será debatido hoje. Estamos aqui para aprender uns com os outros e com o professor que é o Espírito Santo, que está aqui para nos ensinar a palavra de Deus. Deus abençoe. Presbítero Rafael, aqui na sede, suas considerações. É um prazer mais uma vez estar aqui. Lição bastante complicada, mas Deus tem nos abençoado e que os assistentes também possam compartilhar conosco. Estamos aqui preparados, prontos para responder algumas perguntas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Professor Marcelo. Amém, a paz do Senhor, queridos. Com muita alegria que eu estou aqui podendo participar desse trabalho. Foi ideia inicial do nosso amigo, nosso grande amigo, o evangelista Elias. Deus tem abençoado bastante e eu creio que a partir desse trabalho muitas almas vão ser alcançadas e muitas pessoas vão ter um entendimento melhor sobre a palavra do Senhor. Presbítero Pedro. Amém. A paz do Senhor, queridos. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando dessa mesa especial com o nosso professor Elias, nosso pastor presidente, Valdivino Eugênio, e com os demais amigos, do Marcelo, presbítero Rafael, Eduardo. É um prazer mais uma vez estar aprendendo da Escola Bíblica da EBP em Foco. É um prazer estar aqui nessa noite. Diácono Edvanley. Para mim é um prazer estar aqui a primeira vez, estar aqui com esses homens de Deus que veio aqui mais uma vez passar algo de Deus para nós, que é esta lição, e que nós possamos sair daqui agraciados e vocês todos possam estar aprendendo junto com a gente. Amém? Vamos lembrar, na lição de número 7, nós aprendemos acerca da integridade em meio à crise. Lembrando, senhores, que integridade em meio à crise nos faz ser próspero. Porque Daniel foi muito próspero no reinado do rei Dário. Ele foi próspero por quê? Porque ele obedeceu. E nós estudamos na lição passada. Ele não reclamou e nem sequer
levantou contra o império de Dário. Amado, essa lição de hoje é um pouco mais complexa. E eu gostaria que você prestasse bem atenção em tudo que vai ser falado e anotasse, professor, tudo que será falado pelos homens que estão aqui, pelos esses homens de Deus, principalmente o pastor Divino, que ele tem uma vasta experiência em Apocalipse. Inclusive na nossa escola de líderes agora em dezembro, nós estaremos falando sobre Apocalipse, e quem está responsável pelo Apocalipse é o pastor Divino. Eu gostaria de iniciar a lição de número 8, falando sobre os impérios mundiais e o reino do Messias. Quem vai ler a introdução para mim? Presbítero Rafael? Isso? Okay. Introdução, meu amado. Pode fazer a introdução. Na lição desta semana, veremos uma mudança narrativa do capítulo 7 de Daniel. Agora estamos diante de uma série de 4 visões do profeta. É o Apocalipse do Antigo Testamento, apresentando 4 impérios simbolizados por 4 animais. A visão do capítulo 2 foi dada a um rei pagão, Nabucodonosor, enquanto que a do capítulo 7 e um servo de Deus, o profeta Daniel. Veremos que Nabucodonosor, a visão revela o lado político dos impérios apresentados como uma grande estátua. Em Daniel, através dos 4 animais, ela revela o lado moral e espiritual desses impérios. Os fatos são os mesmos, mas os objetivos das 2 visões têm finalidades distintas. No capítulo 7, Deus revela a Daniel o fim dos 4 impérios e o surgimento do reino eterno do Messias prometido. Professor, essa lição ela será dividida em 2 partes. A primeira, nós teremos a visão simples de Daniel, né? E a segunda é a interpretação. Então entenda, será 2 divisões. A visão de Nabucodonosor era meramente política. Entende isso aqui? Ele falava acerca dos impérios, e já a visão de Daniel, ela será uma visão de cunho moral e espiritual. Lembre-se do seguinte detalhe, nós precisamos ter em mente que essa visão ela foi aproximadamente no ano de 555 a.C. Então entenda isso, Deus estava dando uma visão a Daniel do futuro político, do futuro histórico, religioso de todo mundo. Nessa visão, os grandes reinos foram apresentados de forma então simbólica. Pastor Divino, você pode falar alguma coisa a respeito disso? Bem, nós temos uma lição que fala sobre os impérios e sobre os 4 animais que representam um império, cada um deles. É uma visão futurística, também de futuro, algo também que já se cumpriu e algo que está se cumprindo. Porém, é bom lembrar que cada um deles se destaca a um império que veio acontecer por permissão de Deus. Deus é quem dá poder ao homem e que tira o poder do homem. Deus exalta o homem e Deus derruba o homem. Também abate o homem. Deus dá liberdade ao homem e corta também quando ele se exalta e quando ele cresce por si mesmo, quando ele vem tomar o seu ego e talvez até o orgulho, Deus abate o elemento, assim como ele fez aqui. E daqui a pouquinho nós vamos falar alguma coisa sobre esses impérios e por que aconteceu isso. Amados, é interessante que nós falamos acerca de Daniel, que o pastor vai falar uma coisa interessante. Todos os reinos que nós vimos, os 4 reinos que Daniel passou, todos eles caíram por causa do orgulho. Todos eles caíram por causa da vaidade. A bancada tem alguma coisa para comentar? Pedro? Daqui a pouco nós estaremos comentando a respeito dos animais, né? Até então, eram animais fortes. Porque Deus, depois eu vou lançar uma pergunta para o nosso reverendo pastor Valdivino, porque Deus teve o privilégio de escolher Daniel e falar para ele dos 4 animais, no reino animal, o leão, o urso, o leopardo, eles são os mais fortes, porque
Daniel teve o privilégio de ter esse dom, de receber essa visão de Deus, esses animais mais fortes. Amém, amém. Ele já está colocando o senhor a pensar, né, pastor Divino? Eu acho que ele veio para desafiar o senhor aqui. Não. É uma curiosidade. Amado, preste bem atenção. Vamos continuar. Tópico de número 1, a visão dos 4 animais. Eu queria que o irmão Marcelo, o professor Marcelo, lesse para a gente. Vamos continuar nesse debate. Marcelo. Primeiro tópico, a visão. Daniel recebeu a visão sobre os 4 animais no primeiro ano do rei Belsazar da Babilônia. É importante lembrarmos aqui que Belsazar não governou sozinho. Ele foi corregente com seu pai, Nabonido. Veremos agora a primeira parte da visão de Daniel. Letra A. O leão com asas de águia. O versículo 4 descreve um animal semelhante ao leão com asas de águia. Enquanto Daniel contemplava, as asas do leão eram arrancadas. Posteriormente, o animal foi erguido da terra, posto de pé como um ser humano. E logo depois ele recebeu um coração humano. O leão representava o Império da Babilônia. Nós podemos ver aqui nesse texto a respeito desses animais, essa representação de animal. Porque o leão, ele por ser um animal muito forte, considerado inclusive como o rei dos animais pelos homens, e você imagina um leão com asas de águia. A águia já reina no reino das aves, então ele tinha tanto a força do leão quanto a agilidade. Então esse reino representava uma grande força e uma grande agilidade, representada pelo rei Nabucodonosor de Babilônia. Aí depois, de acordo, esse reino foi se corrompendo. À medida que ele foi se corrompendo, as asas, aquela agilidade, as asas foram arrancadas. Então, essa agilidade, essa rapidez que tinha, ela perdeu. E depois o leão, ele começa a perder suas características, que logo aí à frente no texto bíblico fala que o leão se coloca de pé. O leão, quando ele se coloca de pé, ele está perdendo suas características de animal. Interessante. Pastor Divino? Bem, o nobre professor já falou. Esse leão, primeiro o leão é o rei da selva, o rei dos animais. Aí fala sobre o rei dos animais que tinha força e poder. Aí vem asas de águia, que era a rainha das aves. Muito bem lembrado. A rainha das aves. Interessante. Isso significa a grandeza, porque no dizer o orgulho do reino babilônico. Agora vou uma coisa, foi arrancada asas da ave. Quando Daniel escreveu no capítulo 4, versículo 32, ele fala sobre Nabucodonosor, que foi tirado por Deus para viver entre os animais. Aí o poderio dele foi tomado. Então a asa foi arrancada. Agora não tinha mais aquela velocidade, não era mais aquele homem. Porque Deus, como já me referi hoje, Ele dá o poder, mas Ele também tira o poder. Ele dá o poder à pessoa e abate o homem com seu poder quando ele se orgulha, quando ele se exalta. Então Deus arranca a asa dele, e quando arranca a asa desse animal, que era na verdade a rainha dos animais, das aves, então ali Deus estava mostrando para ele que ele não era o que ele pensava. E a partir do capítulo 4, versículo 32, ele vai conviver entre os animais. Depois lá para o verso 29 em diante, ele volta novamente, depois da conversão, ele volta a viver, volta a ser rei outra vez, depois da sua conversão, ele teve que se converter. Então, mas antes, Deus já bateu e tirou todo o poderio dele. É o reino babilônico, que realmente era um rei que era conhecido pela grandeza, pelo poderio, pelo orgulho que eles tinham, e Nabucodonosor achava que era o que tinha todo o poder nas suas mãos, e acaba perdendo tudo, e Deus tira tudo que ele tinha. Então nós vimos neste animal, esse império babilônico. É bom até pensar um pouquinho sobre esse império babilônico, porque
Esse leão que simboliza o Império Babilônico, no capítulo 4, é um leão rei, como eu disse, rainha, aves, ambos são símbolo da grandeza da Babilônia, e são arrancados. Fala de Nabucodonosor, lá no capítulo 4, verso 32, quando ele é realmente tirado do meio dos homens. Por isso diz que agora ele foi tirado entre os homens para viver entre os animais. Amado, professor, eu queria que você notasse, nessa visão, às vezes nós passamos por cima de algo, e é interessante que a visão de Daniel, ela nos arremete o seguinte. Eu queria que os irmãos abrissem para mim em Apocalipse 17, versículo 15, porque esse mar que fala nesse início, esse mar, essa água, significa povos. Anote sempre, professor, né? Multidões, nações, não é isso? Eu queria que alguém lesse em Apocalipse 17, versículo 15. Então, esse mar, que essa visão que Daniel fala, que saía de dentro do mar, essa água que ele está dizendo, então são os povos, a multidão e as nações. Alguém achou para mim? E disse-me, Pedro? Sim. E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Amém, amado? Anotou? Agora anota o segundo tópico dessa visão de Daniel. O segundo tópico está em Jeremias 4, versículo 12 ao versículo 13. Já os ventos que ele diz aí, esses ventos, então, preste atenção nisso aqui, professor. São símbolos e são os reinos. E Daniel 7,17 foi bem lembrado pelo pastor Rodivino e pelo nosso professor Marcelo. Essas asas que nós estamos falando, Daniel, representa a agilidade, né? Representa a destreza e a rapidez e força em um só animal, que era o rei de Nabucodonosor. Nós devemos lembrar que ele era rei dos reis. Então essa representação nós vamos ter aí tanto de um animal acima, que é a águia, como também do reino, que é o leão. Então anote sim, professor, leve para a sua sala. Não esqueça de esclarecer esse tópico, porque às vezes nós falamos sobre esse animal e os alunos ficam meio que perdidos, né, quando nós falamos acerca desses reinos. E é bom lembrar que Jeremias 48, o versículo 40, quem achou pode ler para mim. Jeremias 48, versículo 40, vai explicar sobre essa agilidade, essa rapidez e sobre essa destreza desse animal. Quem achou para mim? Diácono Edvanley. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e estenderá as asas sobre Moabe. Amém, amado? Então eu gostaria que o professor Marcelo continuasse a leitura e nós vamos falar do segundo animal, que é o urso. Então, Marcelo, continua para a gente, fazendo um favor. Pois bem, letra B. O urso, Daniel viu uma figura semelhante a um urso. Este foi erguido de um lado e tinha sua boca 3 costelas. A este animal as pessoas diziam, levanta-te, devora muita carne. O urso simbolizava o Império Medo-Persa. Pedro, quer falar alguma coisa? Olha, assim como o leão, o urso também é um dos animais mais fortes, corajoso, né? Que rompe qualquer barreira, também representado pelo homem forte, né? Assim como o Nabucodonosor. Então nós estaremos estudando sobre esse animal e falando mais um pouco. Gostaria de ouvir o pastor Valdivino. É interessante frisarmos aí que nesse ponto em específico a lição vai dizer que ele tinha 3 costelas na boca. Isso. Esse império urso representa os medos e os persas, a união que era o peito de prata. Não esqueça, anote sim, professor. E é interessante nós lembrarmos que essas 3 costelas na boca que o animal tem é a invasão que os medos e os persas tiveram, que foi em Lídia. Anote isso aí, em 546 a.C., Babilônia. Depois em 539, o Egito, não é isso? Você está coçando, eu não sei o que você está querendo falar, eu vou deixar você falar. E em 525, essas 3 invasões, quem fizeram essas invasões foram os medos e os persas. Essa união de medos e persas se cumpriu no literal da profecia, né, pessoal? Sim. Então entenda isso aqui, amado. Essas 3 invasões eram as 3 costelas que o urso tinha na boca.
Não é isso? É bom lembrar também, professor Elias, que esse animal, o urso, que a Bíblia nos refere sobre ele, que Daniel dá as suas características, o urso, ele representava um império, um governo de coligação. Isso os medos e os persas, né? Entre Medos e Persas fizeram um governo de coligação. Eles governavam ali através entre os Medos e Persas. E essa costela que estava na boca, 3 costelas que o urso estava na boca, você pode notar uma coisa nesse animal. A Bíblia lê o versículo titular que você vai encontrar na lição, que um lado dele estava mais alto. Isso, muito interessante. Ele se levantou um lado mais alto, o outro lado estava no chão e os pés tocando já na cintura do animal. E lembramos também que as costelas já foi dita pelo professor Elias, que na verdade foi 3 reinos, ou 3 reis que eles conquistaram. Com muita força eles conquistaram Lídia, como já foi dito aqui, conquistaram o Egito e conquistaram a Babilônia. Então eles rapidamente conquistaram isso aí. Lá adiante nós vamos encontrar outra coisa, eles perdendo. Enquanto conquistaram, depois perdeu. E por isso eu até gostaria de lembrar aos senhores mais uma vez que esse animal feroz, ele mesmo chegou a destruir o reino babilônico. Que era o rei dos reis. Que era o Rei dos reis, Nabucodonosor. Belsazar era destruído. Então lembre-se isto, que é muito importante lembrar, e existe algo para nós nesta lição que vai acontecer no futuro para nós. E nós precisamos estar pensando nisto, que todo esse poderio, esses impérios, que Deus permitiu que eles tivessem poder, Deus deu-lhe a eles poder, mas que eles não souberam e não reconheceram a Deus. No final dessa lição nós vamos falar que o mundo nosso não é governado simplesmente por uma tipologia de homem, simbologicamente humana, mas é pelo poder de Deus. Ele está, a Bíblia diz que ele tem na destra das suas mãos todo o governo. Você já falou hoje sobre o sopro, falou sobre as águas, o sopro de Deus, as águas que são os polos da terra, significa que Deus está no controle e no governo de todas as coisas. Amado, explique isso para a sua sala, não esqueça. Nós precisamos entender que Deus, como eu disse na lição passada, Ele é quem controla todas as coisas. Ele disse, haja luz, haja luminares. Então, precisamos entender que Ele rege todas as coisas. Isaías fala sobre isso claramente. Sim, presbítero Pedro. O pastor Valdivino lembrou muito bem que essa profecia, ela foi histórica, política e religiosa. É possível que essa profecia esteja se cumprindo nos dias de hoje. Não é, pastor Valdivino? E também futura, assim como o pastor já falou nesse momento. Né? É uma profecia histórica, que foi na época que aconteceu, política, até hoje nós vivemos essa política, e religiosa, o que está acontecendo nos dias de hoje. Amado, é bem lembrado isso que nós estamos falando, que nós estamos lidando com um sistema mundo. E é interessante quando nós falamos desse sistema, o urso, uma parte do corpo dele, como diz o pastor Divino, é mais alta. E eu procurei entender o porquê essa parte do corpo do urso era mais alta. Os estudiosos dizem que os persas eram maiores que os medos. Então, por eles serem maiores, representavam a maioria dupla. Então, entenda isso aqui. Por isso que essa especificação vem de um reino de animal. O urso vai entrar agora nessa simbologia. Sim, professor Marcelo. Acrescentando o que você falou e a respeito dessa coligação que o pastor Valdivino muito bem colocou, o Ciro, ele era o rei da Pérsia, né? Isso. Então, a forma que ele usou para conquistar os medos eram representados pelo Astiages, que era avô de Ciro, né? Então, ele conquistou meio que a força, porque a Pérsia
ela já era mais forte que os medos, né? Então ele fez essa coligação um pouco que a força, uniram os exércitos e invadiram a Babilônia por volta aí do ano 539. Invadiram. Aí depois, o interessante que é bom a gente acrescentar que esses reinos preocupavam também muito com essa parte política, mas o Ciro ele fez algo interessante, que foi libertar os povos cativos que estavam na Babilônia. Bem lembrado, bem lembrado. Não se esqueça, nós não podemos esquecer que o reinado de Ciro foi bem melhor que os outros reinos. Nós não podemos esquecer disso. Para o povo judeu foi excelente o reinado de Ciro. Eu vou continuar porque nós vamos chegar numa lição onde eu quero parar e eu quero ouvir muito o pastor Valdivino acerca do futuro. Continua para nós, Marcelo. Vamos falar acerca do leopardo. Vamos lá. Letra C. O leopardo com 4 asas. Outro animal era uma figura semelhante ao leopardo. Esse possuía 4 cabeças e tinha 4 asas de aves em suas costas. Foi-lhe dado o domínio. O leopardo simbolizava o Império da Grécia. Rafael, tem alguma coisa para lá aí, presidente? Não, para continuar, mais na frente eu vou comentar sobre o mais na frente. É interessante quando nós falamos desse leopardo, com essas 4 asas e 4 cabeças. Esse leopardo agora vai representar Alexandre, que é o Império Grego. Segundo a história, isso aqui é história, e se você estudar nos livros de história, você vai ver isso aqui, claro. Alexandre, com 25 anos, já tinha dominado quase todo o mundo. Esse leopardo agora, com essas 4 asas nas costas, vai representar a agilidade de alguém jovem. Porque o leão no reino, ele é o mais velho, o leopardo é o mais novo. Nós precisamos entender isso aqui. Então, no ano de 323 a.C., ele estabelece a Babilônia como capital. Entenda isso aqui. Anote isso para a sua sala. E o que acontece então com Alexandre o Grande? Nós precisamos entender isso. Ele começa a exceder a bebida. E isso é interessante, amado. É o que o pastor Valdivino falou e a bancada toda falou. O orgulho, a característica do orgulho em se elevar, como tem os outros reinados, vai acontecer agora com Alexandre, que é o reino grego, é o leopardo. Ele então agora vai ter o que nós chamamos de febre de pântano, em meados aí de 323. Provavelmente malária. E que é o que nós chamamos de malária, conhecido como malária hoje. Então agora, olha que interessante isso aqui. Tudo indica que Alexandre adquiriu essa malária por estar se envolvendo com a bebida, porque ele já estava fraco. Agora, aos 33 anos, quando ele se preparava para fazer uma expedição para a Arábia, ele morre. Então, a morte de Alexandre o Grande vai acontecer em 18 de junho de 323 a.C. Essa morte agora não tinha ninguém preparado para assumir o reino. Vai se começar uma briga e agora nós vamos entender essa briga. Sim, professor Marcelo. O que é importante colocar também, que ainda não foi colocado, é essa representação bíblica das visões do Daniel. Os animais, pelo menos os 3 primeiros que eram animais conhecidos, são animais carnívoros, são animais que estão por si só no topo da cadeia alimentar. Animais que já nasceram para ser ditadores. Animais que nasceram para dominar. Então, esse exemplo aqui do leopardo com 4 asas, que era tipicamente o Alexandre o Grande, ele começou já muito jovem, ele até comentou, e isso nos remete aos dias de hoje. Talvez os jovens de hoje, já com a idade jovem, já começa a estudar, já começa a adquirir algum poder, e isso, na linguagem popular, sobe para a cabeça, né? E o jovem começa já a imaginar, já começa a entrar em decadência, que foi o que aconteceu com ele. Ele já estava o Império Grego, já tinha dominado grande parte daquela parte da Ásia, e cresceu para a cabeça, já tinha muitas posses, entrava em guerra, daqui a pouco já estava com guerras internas e aconteceu, culminou no que você falou aí. Amado, então a morte de Alexandre em 18 de junho de 323, agora vai culminar com a divisão do Império. Entenda isso aqui, anote isso aí na sua revista, para você levar para a sua sala. Essa divisão, os generais começam a guerrear entre si, porque não tinha ninguém preparado para assumir o Império de Alexandre, o Império Grego.
E essa batalha, anote aí, vai ser conhecida como a Batalha de Ipsos, em 301 a.C. Batalha de Ipsos. Então agora o reino é dividido em 4 partes, que é as 4 cabeças do leopardo. Não é isso, pastor? Isso aí. Então, olha que interessante. Deus agora está nos dando para Daniel uma visão futurística de algo que iria acontecer. É o que nós podemos chamar de Apocalipse do Antigo Testamento, não é isso? Apocalipse do Antigo Testamento. E é interessante que Deus começa a revelar para Daniel em detalhes o que vai acontecer. Então, discutir essa transição de governo para nós pastores, para nós presbíteros, diáconos, evangelistas, é muito interessante, porque às vezes nós começamos novo no ministério, não entendemos as cabeças mais velhas, podemos dizer assim, e nós queremos guerrear. Amado, entenda isso, leva isso para a sua sala. Os mais velhos têm experiência para nós, jovens. Os mais velhos têm o que nós chamamos de teoria e de prática, e nós só temos teoria. Eu comentava outro dia com o pastor Advino, eu até falei para ele, eu preciso que o senhor sente na bancada, porque o senhor tem teoria e tem prática, nós só temos teoria. E Alexandre teve muita teoria, e a teoria de Alexandre, de invasão com o pai dele, culmina em sua morte aos 33 anos. Né? Sim, pastor. Só lembrando aqui sobre Alexandre, o grande, o magno, como dizem, que é o mesmo Alexandre. Esse leopardo que representa o império, o grande império grego, esse leopardo simboliza a grande velocidade, agilidade, movimento. Esse animal simboliza também o Império Grego, Macedônio, em todos os seus aspectos, representa tanto o grego quanto a Macedônia. Agora, lembrando de uma coisa, que eles foi tão rápido, eles tiveram tanta agilidade, né? Esse magno, o grande, o Alexandre, que dentro de 10 anos ele conseguiu o seu império. Ele se tornou imperador com 10 anos. A velocidade dele foi demais. Eles agiram com muita agilidade e por causa disso que Daniel teve essa visão desse leopardo, que era realmente simbolizava o Império Grego, que esse império cresceu tão grande que a língua grega se tornou mundial. E por que não dizer que o nosso Novo Testamento da Bíblia é escrito no idioma grego? Graças ao Império Grego. Isso tudo mostra o trabalhar de Deus, como eles foram tão gênios, velozes, e eles foram tão rápidos no seu crescimento. Por esta razão, Daniel vê nesta visão, e ele se ajunta também entre Grécia, grego e Macedônia. E é tão lindo quando você pensa sobre a Grécia e o seu idioma, quando o Novo Testamento, nossa Bíblia é escrito em grego, isto demonstrando que eles tiveram um poderio muito grande, agilidade, rápido. A visão de Daniel, futurística na época, realmente foi uma revelação de Deus, foi uma visão de Deus, é aquilo que realmente acontece, que tem acontecido entre os grandes. Só que tem uma coisa, você vai na Grécia hoje, você vê o império do grande imperador, do grande Alexandre, chamado Grande, do Magno em ruína. Isso é verdade. Com certeza. E não existe aquilo mais. Acabou-se. A gente anda no local onde estava o imperador, o grande Alexandre o Grande, só se vê se ruína e mais nada. Porém, Deus de Daniel continua existindo. Amém por isso. O Deus de Daniel continua governando.
O Deus de Daniel continua falando. O Deus de Daniel continua dominando. Passa o tempo, passam os homens, mas a sua palavra, a palavra do Senhor permanece para sempre. É bom lembrar-se isso, né? E nós estamos vivendo agora, pela fé, o poder da palavra de Deus. Tudo passou, aquele período passou, porém, hoje nós vivemos a graça de Deus e o poder de Deus em nossa vida e o governo do Senhor que está sobre as nossas vidas. E nós louvamos a Deus por tudo isso que tem feito. Eu vou continuar com o Marcelo. Uma visão, uma aparência indestrutível. A parte D. Pois bem, parte D. Terrível, espantosa e extremamente forte era a figura do quarto animal. Ela tinha enormes dentes de ferro, comia e triturava o que encontrasse pelo caminho. Em sua cabeça havia ainda 10 chifres. Enquanto Daniel prestava atenção nos 10 chifres, um chifre pequeno surgiu entre os 10, mas 3 dos primeiros 10 chifres foram arrancados pela raiz. No chifre pequeno havia também olhos como olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. O animal aqui descrito simbolizava o Império Romano. Amados, professor, preste bem atenção. Eu vou pedir para continuar a lição acerca da interpretação, porque aí nós vamos passar do tópico à fase B, a ênfase no quarto animal, e nós vamos explicar essa parte bem detalhada. E é nessa parte que começa o clímax da visão profética. Então preste bem atenção. É o Pedro que vai continuar comigo, o presbítero Pedro vai continuar acerca da interpretação. Amém. O bloco dos versículos 9 a 14 revelam mais duas figuras, a do ancião e a do filho do homem. Após esse bloco de versículos, Daniel passa a narrar a interpretação dos animais, dada a ele ainda na mesma visão. As figuras dos animais. As figuras representadas pelo leão, urso, leopardo e o quarto animal significam 4 reis que se levantaram sobre a terra, isto é, o rei da Babilônia, o rei do Medo-Persas, o rei da Grécia e o rei de Roma. Dá um pontinho aí. Eu queria explicar sobre isso aí no ano. Antes de voltar, eu discuti essa interpretação. O seguinte: nós podemos entender que agora o reino da Grécia é desfeito. O reino de Alexandre, né, é desfeito. E vai entrar então o que nós chamamos de Império Romano. Então agora, naquela estátua de Daniel, um tempo atrás, está se cumprindo a visão de Daniel agora. Então, os historiadores são unânimes em dizer, e não pode afirmar, não existe uma data específica para se falar quando foi a queda do Império Grego. Não se pode falar. Só para vocês terem noção de como aconteceu. No ano de 197 a.C., Roma derrotou a Macedônia e colocou alguns estados gregos sob a proteção. É o que o pastor Valdivino estava falando aqui agora. Já alguns anos mais tarde, no ano de 190 a.C., derrotou Antíoco II e tomou o território Seleucida. Olha que interessante. Então, cerca de 7 anos de diferença, 190 para 197 para 190. No ano de 168 a.C., nós vamos ter a batalha chamada Batalha de Pídna. Roma acabou com a monarquia dos macedônios, dividindo em 4 confederações. Aí então, em 22 de junho de 168 a.C., ao meio-dia, acontece a batalha mais importante contra os macedônios. Onde você acha isso? A História Universal de Anqui, volume 4, na página 858. Amado, e agora Roma vai fazer um foco tremendo sobre os impérios. Agora, no ano de 146, ela anexou Macedônia como província e colocou a maior parte das cidades gregas sob o governo da Macedônia. Então a Macedônia, que o pastor Valdivino falou aqui, vai ter total liberdade para dominar as demais. Este seria um pequeno resumo de como foi a queda do Império Grego. Só para você ter noção. Foi rápido, foi num período de 10 anos, como o pastor Valdivino. Num período rápido. Então agora, o que nós chamamos de Grécia cai e os romanos passam a ter o governo.
Então não tem uma data específica, mas os livros de história vai datar aí como sendo 168 anos antes de Cristo, a ascensão do Império Romano. O senhor tem alguma coisa para falar sobre Roma, pastor Gino? O senhor teve por lá? Passou perto? Mas deixa eu só fazer uma colocação aqui sobre Roma, porque nós agora já estamos sobre o quarto animal, né? Isso. E esse quarto animal, feroz, dentes agudos, forte, que simboliza o Império Romano, versículo 7, do capítulo 7 de Daniel, que caracteriza o quarto animal, a sua força, o seu poder, seja a sua capacidade de destruir, tinha grandes dentes de ferros e devorava, fazia como em pedaços, pisava aos pés dos que sobejavam. E todas essas características surgiram forças e sensibilidade para com as suas vítimas. No versículo 23 de Daniel nós encontramos isso. Do livro do Apocalipse, no capítulo 17, agora estou em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 12, nós temos uma palavra que eu gostaria de pedir os colegas, como irmãos que estão aqui, poder ler para nós. Nós podemos ver como que esses capítulo 17, verso 12, por favor. Os 10 chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Bem, é isso aí que eu quero, um ponto. Antes que o reino eterno de Cristo Se estabeleça, vai acontecer esses 10 reis, que eles podem governar por 1 hora, mas terá que acontecer que os 10 reis irão se governar, não importa o período de tempo, porque nós encontramos na Bíblia que eles podem governar até 1 hora, mas terá que cumprir-se esses 10 reis, tomar a posse e governará. Porém, existe um rei eterno, e um governo eterno, e um reino eterno, que vai se estabelecer sobre a terra, e será o reino de Cristo, o reino de Deus que vai reinar eternamente. Mas antes disso, Daniel já viu, Daniel contemplou esses 10 reis, 10 chifres. E é essa figura de linguagem de Daniel é que nos deixa, às vezes quem encara de fora a visão de Daniel fica estarrecido, mas quando a gente passa a estudar no literal, nós vemos que realmente era a forma de Deus agir naquela época, na visão de Daniel. Amado, para quem está nos assistindo, preste bem atenção, leve para a sua sala que essa visão era uma visão da atualidade de Daniel. Então Deus vai usar o meio da atualidade de Daniel para falar com Daniel e explicar o que iria acontecer no futuro. Eu queria que Pedro continuasse lendo, eu queria que o pastor Odilio continuar, porque essa lição, a ênfase no quarto animal, vai falar o que o pastor Odilio está falando aqui. Vamos continuar com Pedro, por favor. O quarto animal foi o que mais chamou a atenção do profeta Daniel. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Versículo 19. Daniel precedeu o tempo em que o Império Romano se tornara uma superpotência. Roma foi o império mais devastador da história do mundo. Era forte, de ferro, pela sua força e eficácia administrativa, mais frágil, de barro, dado a grandeza de corrupção que ajudou a sepultar um sonho chamado Roma. Pastor Divino, eu sempre quis fazer essa pergunta. Roma era forte, porém de barro. Alguns teólogos dizem que era o fato deles trazerem consigo as imagens. Era isso? Você acredita nisso? Não. Não? A
A Bíblia, o próprio Daniel, na sua revelação, viu que eles tinham parte de barro e parte de ferro, né? Então o poderio deles estava ali. Hoje já não é mais, Roma já não tem aquele poderio, aquele domínio mais, que eles tiveram logo a princípio do cristianismo, que muitos cristãos foram devorados, destruídos por eles, e cumpriu-se nesse capítulo e nesta visão de Daniel, o animal feroz que veio para destruir, e destruiu milhares de cristãos, de jovens que foram mortos. Porém, hoje não existe mais esse poderio em Roma, embora existe alguém que ainda imagina coisa para o futuro e que nós não podemos compreender nada sobre o futuro. É aquilo que disse o grande imperador, né? Uma coisa eu sei, Só sei que nada sei. só sei de que nada sei. Então não sabemos, mas alguém dizem que de Roma surgirá o anticristo, o falso profeta, que virá daí. Porém, isso é coisa futura. E há um pensamento, há uma imaginação. Claro que se a gente vai estudar e olhar as características, você chega à conclusão que pode ser realmente daí. Amado, eu vou fazer um compromisso com ele aqui, porque as próximas lições vai falar justamente sobre a besta e sobre o Império Romano. E ele vai ter que estar aqui com a gente. Amém? Amém. Vamos continuar. Eu quero falar sobre o clímax da visão profética. O diácono Edvander vai ler para mim, fazendo um favor. O clímax da lição profética. Visão profética. Tronos, anciãos de dias e juízos divinos. Entramos na segunda parte da visão de Daniel, que trata do julgamento celeste. O versículo 9 nos diz: foram postos uns tronos e anciões de dias se assentou. Versículo 9. A figura de vários tronos tipifica um contexto de julgamento e justiça. A profecia nos fala que o juiz do julgamento é o ancião de dias, isto é, Deus, e retrata no livro tendo cabelos brancos e vestido de branco. É aquele que Abraão reconheceu como o juiz de toda a terra. O tribunal demonstrado no 7º capítulo de Daniel revela que Deus julgará o pequeno chifre e decretará a sentença final contra o quarto animal, Roma. Aqui está o ápice da visão de Daniel, ou seja, o Altíssimo julgando as maldades, crueldades e perversidades das nações deste mundo. Professores, anote na sua revista. É concedido a Daniel agora a visão do Filho de Deus. Não é isso, pastor Divino? Sim. Amado, eu recebi inúmeras perguntas, até na lição passada me perguntaram isso, Kenin Batista me perguntou sobre isso, se realmente nós podíamos asseverar que era a visão do Filho de Deus. Amado, Apocalipse 20, versículo 4 ao versículo 6, nós vamos entender que agora Daniel tem a visão do próprio Filho de Deus, que é o Messias. Ainda no passado ele vai ter uma visão futura. Esse reinado, entenda, é o 5º reinado. E esse reinado é um reinado eterno, como disse o pastor Divino. Esse reinado não acabará. Quem achou, por exemplo, mim? Professor Marcelo? Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Pastor Divino, esse reinado eterno
nós podemos dizer que essa visão de Daniel vai continuar se aplicando ao restante de Apocalipse? Sim. Sim? Sim. Amado, as pessoas perguntam às vezes o que tem a ver Daniel com Apocalipse. Tudo. Não é isso, pastor? Daniel, o livro de Daniel é interpretado pelo Apocalipse. Então nós temos um pós, um antes e um pós, podemos dizer que não é isso? Amado, essa visão é tão inteligente quando nós paramos para estudar essa lição, e ela nos chamou tão a atenção de que nós podemos perceber a fidelidade de Deus desde os nossos primórdios para com o povo dele. Deus continua fiel, meu irmão. E esse quinto reinado será estabelecido. Nós vimos aqui que Roma se destacou como espaço divino. Ela adquiriu bens, adquiriu riquezas, impérios, mas aí a própria visão de Daniel diz que os 10 chifres vão ser dissipados, e por um período de tempo ela começa a cair. Em 476 de nossa era se consumou a queda e a soberania de Roma. Então anote isso aí, leve para a sua sala, explique para a sua sala tudo o que está acontecendo em detalhes, porque nós precisamos entender a visão de Daniel para que nós possamos entender o Apocalipse. Eu queria continuar o tópico de número 2, o Filho do Homem. E nessa visão do Filho do Homem, nós vamos falar um pouco mais sobre o próprio enviado que nós chamamos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem vai ler para mim, fazendo favor? Rafael, pode ser? Pode ser. A expressão Filho do Homem, ou, de acordo com os melhores manuscritos antigos, Filho de Homem, aparece mais de 80 vezes no livro de Ezequiel. A fórmula é regularmente traduzido com homem ou ser humano, pois na Bíblia trata-se de expressões sinônimas tanto em Daniel quanto em Ezequiel. Filho do homem refere-se a um ser humano no distinto que recebe de Deus a soberania celestial. Posteriormente, os santos apóstolos de Cristo identificavam Filho do homem com a pessoa de Jesus de Nazaré. Mateus 24, 27 a 30. Em Novo Testamento, Jesus introduziu o reino de Deus no mundo como o próprio Verbo divino feito carne. A plena revelação de Deus. Foi-lhe dado um nome que é sobre todo o nome, e todo o poder sobre toda a terra. Jesus Cristo virá pela segunda vez e instaurará o governo literal de Deus no mundo, o reino milenar. Amado, destaque na sua revista Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Eu queria que os irmãos abrissem para mim, e eu queria que você anotasse na sua revista, de ladinho na sua revista, como nós fazemos aqui, o vocabulário aramaico chamado de atid. Anote isso aí, atid. É usado uma única vez. E eu estava descobrindo isso aqui lá no livro de Daniel 7, 9 ao 14. E designa unicamente a Deus. Olha que interessante isso aqui. A Septuaginta, que nós falamos na versão grega, né, traduz atid, que nós falamos, por palaios emerion. E o que é isso? Esse palaios emerion significa ancião de dias. É o que passou na lição da interpretação, quando ele fala acerca de anciões de dia. Não é um homem velho, não, é um senhor que traz consigo a responsabilidade, ou seja, traz consigo o governo. Entenda, a expressão filho do homem, no original hebraico, vai ser Ben-Hadam. E Ben-Hadam seria ancião, ou seja, o próprio Deus entregando o governo do mundo a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o enviado, o Messias. Então, eu queria ler para mim Filipenses 2, versículo 9. Eu estava com outro texto aberto. Sim. Eu estava com outro texto aberto. Já estava com o texto aberto. Porque você falou justamente a respeito do Filho do Homem, né? E ancião de dias também nos remete à eternidade. Eu queria ler em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a seguir. Assim está também escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, essa colocação também de filho do homem era a forma humana de falar de Jesus. Você quer ênfase nisso aí? Felipe, eu quero focar nisso aí. Posso me ouvir? Filho do homem? Sim. Filho do homem, que nós entendemos realmente é o Senhor, é o Verbo encarnado. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo Era Deus. era Deus. E o Verbo Estava com Deus. estava com Deus. Então, esse Verbo que era a palavra se encarnou e habitou entre nós. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E hoje é chamado, principalmente nos evangelhos, o evangelho de João principalmente, como filho do homem, porque eu acho que, acredito eu, que Deus tudo tem um propósito em dizer alguma coisa. Quando nós lemos como filho do homem, nós entendemos que Cristo é o Senhor de todas o ser humano. Cristo é o Senhor de todos nós. Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Cristo é o Filho do homem em todo sentido. Cristo é o Senhor. E por esta razão a Bíblia diz Filho do homem. Não é filho dos homens, filho do homem, Cristo Jesus. Amém? Marcelo? Então, colocando também, acrescentando o que o pastor Valdivino falou, está colocado como filho do homem, mas na tradução antiga do grego, também simboliza ser humano. Então, para que Daniel pudesse entender, e para que nós pudéssemos entender, Jesus se transformou naquela visão como homem, para que entendêssemos que ele veio à terra, já remetendo os textos dos outros profetas, que ele veio à terra e já retornaria como filho do homem. Então, esse texto também de Daniel, ele coloca Jesus na parte que ele foi assunto aos céus. Quando os discípulos viram, os anjos falaram, não olhe para o céu, não, que esses que vocês viram vai voltar. Ok, eu vou continuar aqui a grande tribulação. Diácono Edvanley, lê pra gente. Tópico 3, a grande tribulação. Segundo a visão conservadora, tradicional e evangélica, estamos diante de um texto que aponta para um tempo de grande sofrimento no mundo, especialmente em relação à nação de Israel. O pequeno chifre advindo da região do Quarto Império, Roma, promoverá engano e assombro no planeta. Na linguagem neotestamentária, ele é o anticristo, o blasfemador de Deus e dos seus preceitos por um tempo e a metade de um tempo. O anticristo terá autoridade no mundo. Esse período equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Ele compreenderá a metade dos 7 anos finais prescrito como grande tribulação e o fim do tempo dos gentios. No primeiro 3 anos e meio, o anticristo fará acordos com Israel, mas não os cumprirá. Este é o período de grande poder, influência política desse líder mundial sobre o mundo e os judeus. Mas o Messias o dominará e quebrará o seu reino de mentira. O anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para sempre. Nesse tópico 3, eu queria destacar, nesse tópico 3, algo chamou a atenção. O chifre pequeno advindo da região do Quarto Império. Olha o que diz um comentarista. Roma promoverá engano e assombro no planeta. Pastor Divino?
Eu acredito que esse chifre pequeno... Esse chifre pequeno aí. Essa explicação agora, ela tem que ser bem explicada para os professores. É bom entender que esse chifre pequeno será um governo de um período muito pequeno. Ok. Esse terá um governo muito pequeno. O período do anticristo também será um período pequeno. Não será um período grande. Então, pastor Divino. Agora, vou lembrar aqui que esse anticristo, esse governo, porque entre os chifres surgiu um chifre menor. Derrubou 3. E ele derrubou 3 reis. Então ali foi 3 reinos que ele te destruiu. Agora pensando um pouquinho, eu gostaria até, aqui na lição, parece que o irmão leu ali, que esse anticristo, esse governo pequeno, surgiu de Roma. Surgiu entre os 4 chifres. Isso eu até parei para ler isso aqui porque realmente chamou a atenção. Chamou a atenção, né? Então lembre bem dessas coisas, que isso pode servir para o futuro, para você pensar no reino do anticristo e depois no reino milenar de Jesus, que será um período bem maior, poder e todas as coisas estarão sobre as suas mãos. Então esse período seria os períodos de 7 anos. 7 né? Seria 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Diz o comentador da revista. Ele fala aqui acerca dos 42 meses, né? E 1.270 dias. Ok, professor? Preste bem atenção nessa lição. Sim, Marcelo? Beleza. Esse reino, eu queria colocar uma questão aqui. Esses reinos está nos remetendo, naquela época foi para o Império Romano, e hoje, da mesma forma que o rei daquela época se levantou e derrubou 3 reinos, hoje da mesma forma podemos ter aí 3 potências mundiais, né, com as mesmas características daquele animal, daquele ser, daquele monstro, da visão de Daniel, que vai ser derrubado pelo anticristo. Que o anticristo, na verdade, a Bíblia nos coloca que ele vai vir, vai apaziguar, vai resolver o problema mundial. Mas como o pastor mesmo Valdivino falou, é um período curto. Um período, colocamos aí uns 3 anos e meio. Então, nesse curto tempo, quais os reinos hoje que nós poderíamos colocar? Quais as potências? As potências. Soberbas. As potências baseadas nas características que Daniel viu. Que é a soberba, que tinha os dentes de ferro, saía devorando tudo, e ainda pisoteava o que devorava, desperdiçava com arrogância. Você colocaria quem? Primeiro lugar. A China. Segundo. A Rússia. Terceiro. Aí pode ser os Estados Unidos, ou pode eu acho que ser há uma discordância aqui. ou Israel, ou não sei. Não, acho que tem uma discordância. Pastor Divino, você colocaria quem? Eu colocaria a visão do Daniel. É a mais perfeita aqui. Daniel colocou o Império Romano. Daniel colocou o Império Babilônico. Ele colocou um governo de coligação, Medos e Persas, que governou, e o último Roma, que começamos a falar sobre Babilônia, Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro. Isso. Depois os medos e os passos, os persas, que eram peito de prata. Peito de prata, peito de prata. Depois E vem o o cobre, que é a que Grécia. é a Grécia. Depois vem o barro e o ferro, que é Que é Roma. Roma. Então já é uma divisão dos reinos. Já é uma divisão desses reinos. Mas trazendo para o dia de hoje, Para a tua atualidade. o que eu queria Pra atualidade. trazer para o dia de hoje, que Seria o uma ideia anticristo sugerir. sugerir baseado nesses reinos, porque o anticristo ele vai surgir, nós esperamos que seja nos próximos tempos, no tempo de agora. Então, nós temos aí esse exemplo desses outros reinos para a gente comparar
com o que a gente tem hoje, com a potência que nós temos hoje, que está no auge, vai ser derrubada por um reino menor, porém que vai agradar todo mundo. Ok. Eu vou continuar a vinda do Filho do Homem. Você quer falar alguma coisa, pastor Divino? Beleza. Sim. Assim, sem querer sair da lição, eu tenho uma dúvida a respeito desses 10 chifres. Nós vimos que nos tempos de hoje, nós estamos passando por, na questão política, um problema da Rússia com os Estados Unidos. E então a Rússia desentregou do G12, o que nós chamamos hoje das maiores potências que tem no mundo. E a Bíblia fala de 10 chifres, mas não fala dos reinados, igual falou dos 4 reinados que teve lá na visão de Daniel. Eu queria saber do professor Elias, até mesmo do pastor, se essa questão do G12 não é um certo ensaio para a questão do anticristo que vai haver nos fins dos tempos. Amado, nós não podemos asseverar, eu não acredito. Não acredito. Nós seríamos até presunçosos em dizer. Porque é um reunião de 12 nações, ela não tem nada a ver com a reunião de Daniel. É totalmente fora do padrão bíblico. Eu acredito que seja um engano para confundir. Sim, talvez nós poderíamos dizer que às vezes nós pegamos um G12 e colocamos um grupo do 12, saímos, nós achamos assim, é esse anticristo, e acaba que Deus fala assim, Deus falou com Daniel, não é esse anticristo. Então isso é muito profundo. Tem alguns teólogos até dizem que esse fato, nós não podemos asseverar isso. Não podemos afirmar, né? Não podemos afirmar. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós encontramos quando se dizem que Israel será cercado por 10 nações no período do Armagedon. Então, nós vimos ali os 10 chifres que surgiu ali, e dá para se pensar alguma coisa, porém não podemos afirmar teoricamente que será essas nações que vai cercar Israel, porque no período final Israel será cercado por nações todas vizinhas, e a Bíblia se refere sobre 10 nações que cercará Israel, que Israel estará rodeada por 10 nações que estarão perseguindo a Israel no momento difícil da guerra do Armagedon, para que Cristo passe a dominar sobre Israel e sobre o mundo. Haverá realmente essas coisas. Aí eles vão reconhecer o Messias, né? Aí vai reconhecer o Messias, aí tudo isso vai agilizando-se, dá para se imaginar isso. Porém, são curiosidade, são futurística, nós não podemos afirmar isso no momento. Sabemos que existe um indício disto aqui, alguma coisa que a gente poderia até afirmar, mas eu não gostaria de colocar isso aqui. Verdadeiramente é muito complicado falar sobre isso. Né? Eu queria continuar o último tópico 3, a vinda do Filho do Homem. O presbítero Pedro continua para mim? Amém? Explicamos anteriormente a expressão Filho do Homem e vimos que ela fora atribuída pelos apóstolos a Jesus Cristo. O versículo 13 de Daniel afirma que o Filho do Homem voltará nas nuvens do céu. Este é o entendimento remontando em Atos 1, 9 a 11, quando a afirmação dos santos anjos sobre a volta de Cristo de Deus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Os anjos lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Da mesma forma os apóstolos. João escreveu no Apocalipse uma mensagem recebida do próprio Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Apocalipse 1:7. O reino de Cristo será eterno, único e jamais perecerá. Amado,
É interessante você notar na sua revista, quando Jesus fala que só ele subiu, isso aqui é interessante, ele usa a expressão céu. E céu, no singular, é céu. Entende isso aqui? E não céus. Anote na revista. Porque ele foi o único que subiu ao céu dos céus. Isso é importante nós frisarmos aqui. A 1 Reis, eu queria que os irmãos abrissem para mim, 8:27. Então entenda, ele subiu no mais alto do céu. Então nós precisamos entender que isso aqui é singular, não é plural. Ele diz que ele subiu ao mais alto do céu. Achou para mim 1 Reis 8:27? O professor Marcelo? E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. 2 Coríntios 12, 1 e 3. Quem achou pode ler para mim. 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 3. Pode ler? Pode ler. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis do que ao homem não é lícito falar. Então agora, amado, preste bem atenção. Nós vamos ter a visão de Paulo falando dos diferentes níveis de céu. Entenda isso aqui. Então ele subiu ao céu dos céus. Apocalipse 12, versículos 5, ele vai falar e revelar os mistérios de Deus. Ele foi o único que subiu no céu dos céus e sentou à destra do Pai. Então entenda isso aqui, professor. Anote na sua revista, leve para a sua sala, porque esse tópico tem que ficar bem explicado. Apocalipse 12, versículo 5, quem achou para mim? Apocalipse 12, versículo 5. Deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amém? Pastor Valdivino? Isso confirma o quinto reino de Jesus Cristo sobre Satanás, no fim dos tempos. Nós precisamos prestar bem atenção nisso aqui, amado. Ele é o único que tem um nome acima de todos os nomes. Ele tem o privilégio de ser rei, como foi dito aqui. A ele a honra, a ele a glória, a ele a majestade, somente a ele. Pastor Divino? Eu gostaria de ler um versículo e depois voltar na verdade prática da nossa lição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bem, esse é um reino final do anticristo. Do anticristo. Isso aqui é totalmente um reinado do anticristo, que se sentará e vai querer tomar a honra ou querer ser Deus, sentar no lugar de Deus. Mas quando eu vejo o que é verdade prática, diz assim: enquanto se os impérios humanos caem, o reino de Deus se expande através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, lembrando-se isto, enquanto se os reinos, os impérios dos homens caem, o reino de Deus, através de Cristo Jesus, se expande sobre a terra. Amém. Devemos glorificar a Deus por isto e saber que o domínio está sobre Cristo nosso Senhor, que não existe nenhum império desses
que são tão importantes, por mais grandes que foram, por mais inteligentes que eles foram, por mais velozes que eles foram, mas eles caíram e nenhum deles permanece. Agora o reino de Cristo, este permanecerá, ele se expande sobre a terra e se estenderá eternamente. Então nós somos mais do que vencedor, porque o nosso reino, o nosso império, é o império de Cristo, é o governo de Cristo, é Ele que domina todas as coisas, a Ele a honra, a Ele a glória, e para Ele sempre será o poder e o domínio. No tópico 3, a destruição do anticristo, diz assim: Deus intervirá na história dos judeus e trará juízo contra o anticristo. Este será julgado e condenado para sempre. A sua destruição dar-se-á quando, no final do segundo período de 3 anos e meio da grande tribulação. Mas a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, não passará pela grande tribulação. Antes de iniciar esse tempo de grande sofrimento, o corpo de Cristo será tirado do mundo para estar para sempre com o Senhor. Amado, entenda isso aqui: Deus retirará a sua amada, a sua noiva. Nós, a igreja de Cristo, nesses últimos tempos, seremos tirados por Ele próprio. Nós não passaremos por esse período, porque nós estamos triunfando, evangelizando e falando. Amado, você que está aí na sala, você professor, leve isso para a sua sala, explique para ele que ele é parte da noiva de Cristo aqui na terra, e que ele, nós, os salvos de Cristo, não passaremos por a grande tribulação, mas seremos vitoriosos, porque o Senhor nos tirará. A igreja não estará mais em meio a este caos do mundo. Seremos tirados por Cristo para estar ao lado dele para todo o sempre, como diz a palavra do Senhor. Amado, essa lição de hoje nos abriu muito a mente, nos ensinou o quanto nós precisamos aprender sobre o livro de Daniel. A conclusão que eu tiro aqui hoje é que para muitos, a alegoria, essa alegoria de que os servos de Deus não serão arrebatados, para nós isso é verídico. Nós acreditamos. Isso não é coisa, isso não é metáfora da cultura, não. Não. E nem de uma sociedade defasada, não. Para nós, servos de Deus, nós sabemos que o grande dia chegará em que nós estaremos com Ele na grande e eterna Jerusalém. Eu gostaria de deixar aqui as minhas considerações finais. Que Deus possa te abençoar. Gostaria de deixar aqui a palavra final com o pastor Valdivino, e que cada um possa falar aquilo que tirou da lição de hoje para a sua vida. Eu vou começar com o diácono Edivandre. As suas considerações finais, meu amado. Para mim foi um prazer, estar aqui com os irmãos, aprendendo dessa palavra muito importante, que para muitos acham que escatologia é difícil, mas vimos que não, que hoje foi muito fácil estar aprendendo, e cada um passou aqui com a sabedoria de Deus, e foi um prazer estar aqui junto com o pastor Divino, com o evangelista Elias, os outros irmãos aqui. Que Deus possa nos continuar abençoando e nos dando essa força. Presbítero Pedro. Amém. Quero agradecer também a todos que estiveram aqui. Obrigado por mais uma vez estar participando dessa EBP em Foco. Eu tiraria dessa lição a visão de Daniel para a nossa vida secular, e que você também possa tirar para você, levar para a sua sala, professor. Quero agradecer ao pastor Valdivino pela confiança, para o professor Elias, e que nós possamos estar sempre aptos a aprender mais da palavra de Deus. Professor Marcelo. Eu gostaria também de agradecer ao presbítero Elias e também à pessoa do nosso pastor presidente, pastor Valdivino, pela oportunidade de poder estar aqui. Fui chamado dentre tantas pessoas muito mais capacitadas que eu, mas pela graça estamos aqui. E a conclusão que eu posso tirar é que essas comparações feitas, que o Daniel ele teve a sua visão dos 4 animais, 4 reinos terrenos, todos eles vieram à ruína. Todos vieram à ruína, mas tem aí a tipificação do reino de Jesus ao momento que Daniel vê o semelhante ao Filho do Homem, que vê a pessoa de Jesus
subindo aos céus e reinando junto com Deus, né? Assim, então esse reino de Jesus, ele está acima de todos os reinos, e é um reino que vai ser eterno e um reino também infalível. Presbítero Rafael. Também quero agradecer pela a oportunidade de estar aqui, juntamente com os irmãos, aprendendo, para que possamos levar até nossos alunos uma lição bastante complicada que o pastor Rodrigo, nosso presidente, nos trouxe uma explicação bem concreta que deixou nós bem aptos a levar para a nossa sala. Pastor Valdivino. Bem, eu gostaria de, antes de tudo, agradecer o professor Elísios, os nossos queridos professores, pelo debate tão importante, pelo nível, pelas condições, pela coragem de estar aqui. Mas as minhas conclusões serão esta. Lamentavelmente, a pregação e a doutrina da prosperidade deixou de lado a visão de Daniel e a visão futura do Apocalipse e a doutrina de que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, voltará. E uma palavra para nós e para todos que estão nos ouvindo, os internautas, as igrejas, os professores: cuidado para que não venhamos cair e ser os contemporâneos da igreja de Laodiceia. Nós precisamos continuar sendo contemporâneos da igreja de Filadélfia. Então, que Deus abençoe e que o Senhor possa nos sustentar para continuar confiando nas promessas do Senhor. Nada tem a ver com aqueles que pregam isso aí, mas é mais vantajoso para nós olhar para o futuro, para o Apocalipse, para o arrebatamento da igreja, para a eternidade da igreja, para onde a igreja vai, para onde iremos e como seremos e qual será o nosso futuro. Deus abençoe a todos. Professor, forte abraço, que Deus continue te abençoando, continue derramando a graça e a paz sobre a sua sala. Na semana que vem estaremos sorteando a nossa Bíblia, para você que curtiu o nosso link, para você que acessou o EBP em Foco, ou Escola Dominical, www.escoladominical.com.br, ou a EBP em Foco no YouTube, ou na nossa página no Facebook. Estaremos sorteando a nossa Bíblia semana que vem. Fica um forte abraço, que Deus continue te protegendo, te guardando, continue te dando graça, e que ninguém consiga tirar de você a certeza de que Jesus voltará mais uma vez para levar a sua igreja, e nós somos essa igreja. Que Deus te abençoe, te guarde, hoje e para todo sempre. Amém e amém.